Vou fazer a revisão desse livro, na verdade, dos 2 primeiros capítulos desse livro, que eu achei bem interessante, A Era da Inteligência Artificial e Nosso Futuro como Humanos, né? E, na verdade, como que a inteligência artificial pode modificar, né, a nossa realidade e a nossa interpretação da realidade como seres humanos, né? E já nos 2 primeiros capítulos, essa análise vai ficar bem clara, né? Então, os 2 primeiros capítulos que eu vou falar, eles tratam da tecnologia e do pensamento humano, né? E esses 2 capítulos eles começam com um exemplo bem concreto, né, da aplicação da inteligência artificial ao jogo de xadrez, né? Porque em 2017 existiu um divisor de águas na estratégia de como treinar algoritmos de IA para jogar xadrez. Até 2017 simplesmente se utilizava o histórico de todas as jogadas realizadas por seres humanos, né, para treinar o seu determinado algoritmo de xadrez, né? E em 2017 se testou uma abordagem nova, né? Então, nessa abordagem, você não utilizava as jogadas realizadas por seres humanos, né? Você simplesmente ensinava as regras básicas de xadrez para o algoritmo de IA e com o objetivo de que o algoritmo de IA aprendesse por conta própria quais seriam as melhores estratégias, né? E essa estratégia deu muito certo e ela proporcionou um desempenho melhor do que o desempenho anterior, quando o algoritmo era treinado com as jogadas passadas realizadas por seres humanos. E esse desempenho foi melhor por quê? Porque, na verdade, o algoritmo consegue aprender muito além das estratégias realizadas por seres humanos, né? Então, as estratégias realizadas por seres humanos, para esse algoritmo de IA, na verdade, é simplesmente um subconjunto de todas as estratégias possíveis para esse algoritmo de IA. Então, que alguns jogadores humanos profissionais de xadrez conseguem identificar que determinada jogada foi realizada que determinada jogada de xadrez foi realizada por um computador, né? Por quê? Porque em determinados casos aquela estratégia é uma estratégia não humana. Por quê? Porque ela desafia, ela não é natural em concordância com os princípios gerais de xadrez utilizados por seres humanos, né? Então é interessante por quê? Por que o livro usa esse exemplo, né? Porque o livro usa esse exemplo porque, relativo ao xadrez, né, o algoritmo de inteligência artificial consegue acessar determinados aspectos da realidade que o cérebro humano jogando xadrez não consegue acessar, né? Por quê? Porque o conjunto de jogadas possíveis que um computador consegue visualizar é maior do que o conjunto de jogadas possíveis que um ser humano consegue realizar, né? Então, e expandindo para outros casos além do xadrez, esse livro tenta trabalhar exatamente com isso, né? Que os algoritmos de inteligência artificial conseguem enxergar a realidade muito além do que tem um potencial, pelo menos, de enxergar a realidade muito além do que a capacidade que os seres humanos possuem de enxergar a realidade, né? Então, e é interessante porque, da mesma forma que um jogador de xadrez estuda, né, os movimentos sugeridos por um computador com o objetivo de aprender, né, então, nesse caso, ele estudando os movimentos do computador, ele está fazendo o quê? Ele está estudando movimentos de xadrez realizados por não humanos com o objetivo de aumentar o escopo das estratégias possíveis para humanos, né? Então, você já começa a observar a possibilidade de a IA, né, modificar a realidade humana e de como que a IA pode modificar como que o ser humano interpreta a realidade, né? E o livro tenta tratar exatamente isso, como que a IA pode conseguir alterar a realidade humana, né? Exatamente por enxergar
pela possibilidade de a IA enxergar além do que os seres humanos conseguem enxergar. Exemplo relativo ao xadrez. É interessante fazer as seguintes perguntas. Por que a IA conseguiu enxergar aquela determinada jogada? E é mais interessante ainda tentar entender por que o ser humano não conseguiu enxergar aquela determinada estratégia. Qual o limite no entendimento humano para conseguir enxergar aquela estratégia, né? Em um formato mais geral, né? Como que a IA pode alterar a nossa percepção da realidade, né? E a nossa capacidade e o que a gente pode fazer que até então a gente não poderia fazer, né? Aí o capítulo 2 começa explorando um pouco mais dessa questão da realidade, dizendo, supondo que existe uma realidade objetiva, de como as coisas realmente são, né? A IA está mostrando a gente um meio alternativo de acessar essa realidade. Por quê? Porque até então todos nós temos uma lente imperfeita de acessar a realidade, mas de certa forma a IA pode conseguir realizar alguma correção nessa nossa percepção da realidade, trabalhando de certa forma conjuntamente, né? E outro ponto interessante que o livro também fala, o Elon Musk inclusive já falou sobre isso também, que até então os seres humanos né, têm se destacado como ser terreno com maior capacidade de compreender e configurar o mundo, né? Mas a partir de agora, né, com o advento da inteligência artificial, a mente humana racional está cedendo lugar, né, que antes ocupava de forma exclusiva como única exploradora, né? Então, a partir de agora, para interpretar a realidade, para modificar a realidade, o ser humano vai estar trabalhando conjuntamente ou de forma isolada com algoritmos de inteligência artificial, né? Então, é isso que eu acho que esses dois capítulos têm esse insight muito interessante de que a inteligência artificial pode acessar a realidade de uma forma que os seres humanos não conseguem enxergar, né? Ou seja, acessar a realidade além do que o ser humano consegue enxergar. E é interessante que, da mesma forma que é feito em xadrez, o ser humano consegue estudar uma partida de xadrez realizada por um não humano com o objetivo de aumentar a sua compreensão do xadrez. Os seres humanos vão poder estudar, né, e trabalhar conjuntamente com a inteligência artificial de forma com que o escopo da atuação humana e o limite dos seres humanos de enxergar a realidade possa ser ampliado, né? Aí, logo no finalzinho, né, o autor do livro traça alguns exemplos interessantes que o ser humano vai estar trabalhando com a IA em determinadas formas, né? Mas até que ponto o ser humano vai conseguir acompanhar em tempo real e em um tempo prático as decisões tomadas por algoritmos de inteligência artificial, né? Aí o livro dá um exemplo, por exemplo, imagina um algoritmo de inteligência artificial assistindo um general em uma campanha militar, né? Então, o algoritmo de inteligência artificial pode dar determinadas sugestões, mas não se sabe ao certo, pelo menos para o ser humano, quais vão ser todos os impactos daquela determinada estratégia, né? Será que o ser humano vai conseguir entender quais serão todos os impactos daquela estratégia, né, em um tempo curto, né? Então, esses são os dois primeiros capítulos desse livro, né, que são bem interessantes, e ele tenta trabalhar exatamente a partir do exemplo do jogo de xadrez, né? Como é possível utilizar a inteligência artificial para enxergar além do que até então era o escopo das estratégias humanas possíveis, né? Obrigado.